no caso de adulto, qual que é a grande questão? Você não chega na vida adulta sem um diagnóstico, ou na adolescência, na vida adulta, se você for não verbal, se você tiver ativo nível 2 e 3. Você tem, se você é um caso de autismo nível 1, que tá correndo atrás, que foi pra escola, que deu mais ou menos certo, pode ter dado problema com bullying e tal, mas academicamente as coisas deram certo, e você consegue viver a sua vida e tal. Então, existe uma série de aspectos que vão dificultar o seu diagnóstico. Né? Porque, como eu disse, a gente vai desenvolvendo estratégias para resolver problemas, dificuldades do próprio autismo, e essas estratégias acabam, de alguma forma, também camuflando as características, dificultando o diagnóstico. Mas, o que é importante dizer? Que essas características que têm que estar presentes na vida adulta, elas têm que estar presentes, e aí é preciso atender a 3 condicionantes aqui, mas tem 2 que são importantes. O DSM fala em 3, né? Mas para esse caso 2 se aplicam. Primeiro, não pode ser qualquer prejuízo, tem que ser um prejuízo clinicamente significativo. E essa palavra, essa expressão é muito poderosa. O que significa ser clinicamente significativo? Significa que você precisa de apoio. Por quê? Porque sem apoio isso vai te causar muito sofrimento. Entendi. Então, porque qualquer característica que eu disser assim, todo mundo que te ouvir, todos, sem exceção, das pessoas vão dizer, essa aí eu tenho, pelo menos essa aí eu tenho. Será que eu sou autista? Essa aí eu tenho. É o que aconteceu comigo quando você viu a primeira vez. Todo mundo, Não tem como você, porque se eu pegar, se eu descer aqui... Esse negócio de sarcasmo, pra mim, é muito difícil entender, tipo, essas questões, assim, de piada e tal, eu tenho dificuldade. Mas várias outras coisas eu não tenho. Então assim, se eu descer aqui e pegar as pessoas que estão na padaria e aplicar um teste de autismo, a gente usa aqui no teste Autism Spectrum Quotient, que são 50 traços. O que você vai ter é uma curva comum, uma curva normal, o sino. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem em torno de 25 traços, dos 50. O que determina se é autismo não é ter ou não ter esses sintomas, é ter, aí você tem 25. Quando você vai passando mais pra frente... 40. Ali não, já 30 e pouquinhos, ali você já tá na divisa. A partir dali é muito difícil você não ter prejuízo. Então, em algum momento, você vai ter prejuízos. E aí, quando você tem prejuízos clinicamente significativos, ou seja, que você precisa de ajuda para melhorar a sua vida, aí então a gente considera o diagnóstico. Então, assim, você acabou de dar dificuldade com sarcasmo, com ironia, com figuras de linguagem complexa, né, com piadas, em apreciar, em entender, em apreciar ou em fazer piadas, a dificuldade de interagir socialmente, que pode ser muito grande. Então, por exemplo, vou imaginar que uma pessoa tem uma dificuldade de interagir socialmente. Esse é um traço autístico. Não quer dizer que ele tem autismo, mas ele tem este traço. Se este traço for muito forte e tiver junto com outros traços, aí configura o diagnóstico, né? Então, uma dificuldade muito grande de interagir, e essa interação ela pode ser tanto tem dificuldade de ir para festa, para ir em ambientes coletivos, mas também individualmente, numa relação, por exemplo, onde fica muito claro isso na relação amorosa, né? Na relação de um par. Grande parte dos autistas, mas grande parte não consegue namorar, casar. Mesmo tendo inteligência preservada, um bom emprego, é difícil, porque a relação é muito difícil ali, aquela interação social. Então, o prejuízo nas habilidades sociais é o maior, no caso do autismo nível 1, o prejuízo grave nas habilidades sociais é de longe a maior coisa que traz problema. Aí você tem mais 2 coisas importantes. O prejuízo da regulação emocional, são pessoas que eventualmente têm uma desregulação muito grande, que pode ter uma coisa como uma crise, por conta da desregulação, por conta de um ambiente muito barulhento, ou de um ambiente muito quente, ou de um ambiente, sei lá, ou de muita estimulação cognitiva, e uma alteração sensorial importante. E aí veja que as duas estão meio que ligadas. Estão ligadas. Uma sensibilidade maior? Uma sensibilidade maior ou menor. Pode ser maior ou menor. Então você tem... E você tem outras alterações. Ela pode ter vários tipos de desregulação em todos os sentidos. Então você tem um, por exemplo, que detesta o som alto, outro gosta do som alto, tem outro que é só alguma frequência que traz algum problema, outro que só em alguma circunstância que o som traz algum problema, aí você tem a luz, todos os sentidos, né? Então, eu diria que esse é o trio principal na vida adulta: prejuízo sensorial, regulação emocional
e em habilidades sociais. Em habilidades sociais é o que mais, em geral, mais dá problema. Eu conheço pessoas, por exemplo, tipo assim, falam 5 idiomas, nunca conseguiu trabalhar, porque chega no trabalho e não consegue lidar com as pessoas. Em que sentido, cara? Tipo assim, qual que é a dificuldade, assim, que você vê exatamente na... Cara, eu vou te dar alguns exemplos, tá? A pessoa, ela chega no trabalho e aí ela tá sentada aqui. E aí os caras estão lá trabalhando, aí os caras vão ali e vão tomar o café. E ele fica, por que eles estão tomando café? Mas agora é hora de trabalho, não é hora de café. É porque tá? É uma rigidez psicológica que dificulta ele lidar com aquilo, certo? Então pode ser esse um assunto. Uma possibilidade. Outra possibilidade, eles ficam ali e eles ficam falando, e eu fico ouvindo. E ele não consegue mais fazer aqui, porque aquilo para ele é muito incômodo. Então é muito difícil para ele. Aí ele sai. Ele vai falar com as pessoas, ele não responde. Ele pode. São exemplos, né? Particulares. Ele pode não responder ninguém. Por exemplo, que está no ambiente. Bom dia, boa tarde. Ele não responde ninguém. Vira um cara arrogante, ninguém quer saber dele. Ou ao contrário, ele vai tentar falar com todo mundo de uma maneira inapropriada. Vai puxar um assunto que... Né? E aí as pessoas não têm interesse. Ou ele tem um interesse fixo e restrito em alguma coisa muito específica e ele tenta falar sobre aquilo com todo mundo. Todo mundo fica incomodado com ele no trabalho e aí ele fica indesejável e aí não funciona. Ele está ali. Imagina que ele está ali e o chefe vai fazer um pedido para ele, vai fazer uma cobrança, como o chefe faz. Mas aí aquilo desregula ele emocionalmente, ele não faz mais nada, ele deixa de ser produtivo e aí ele não vai trabalhar, ele vai ser mandado embora porque ele não está produzindo ali por um problema de desregulação emocional. Por isso que quando você vai lidar com este público, pensando em estar no mercado de trabalho, esse público que a gente chama de competitivo, né, que ou seja, tem um potencial de produtividade tão grande ou até maior do que outros indivíduos, o procedimento envolve você ir no ambiente e ensinar o ambiente a lidar com ele. Então, eu já sei como é que ele funciona. Então, eu vou no ambiente, por exemplo. Se tiver 2 lugares para sentar, se tiver um pouco mais longe no lugar do café, se o café for um problema para ele, então eu vou colocar ele no outro. Eu vou ensinar ali, vou ver naquele ambiente ali, por exemplo, o chefe vai cobrá-lo, mas esse chefe aqui, como é que ele cobra? Será que esse chefe pode adequar? Será que ele pode mandar um e-mail cobrando? Será que ele pode cobrar, assim, sem ser muito estúpido? Porque às vezes tem chefe que é meio estúpido, né? E às vezes esse chefe tem o mesmo comportamento com pessoas típicas, né? E que não vai Sim, funcionar com exatamente. Então, será que... Veja, o que eu não posso dizer? Eu não posso falar assim, não, somos da inclusão, então o chefe agora não pode mais cobrar. Não dá para fazer isso. Isso é então, ilusão. É ilusão, né? Então eu tô dizendo, não, tudo bem, o chefe pode cobrar, mas, primeiro lugar, é possível o chefe deixar a expectativa mais clara, a regra do que ele tem que fazer mais clara para evitar a cobrança toda hora, porque se ele se antecipar tudo, tá tudo certo, né? Então, se der, beleza. Então, se o chefe for cobrar, qual é a melhor forma de cobrar que seja apropriado? Então, a gente pode ir adaptando. Por exemplo, se ele tá aqui, então ele pode usar um fone, ou ele pode usar um abafador de ruído, porque aqui tem a música, tem o pessoal conversando, pode. Então, beleza. Então, a gente tá ensinando o ambiente a lidar com ele. E a gente ensina ele também a lidar com o ambiente. Ele tem que dizer o seguinte, beleza, agora nós temos que ensinar você a lidar com cobrança, se tiver cobrança. Aí você faz um procedimento de ensino. Você vai estar lá, se as pessoas vão abordar você tem que aprender a responder. Como é que você responderia se alguém chegar? Vamos treinar, vamos testar. E eu ensino ele a estar naquele ambiente. E aí o profissional que faz essa mediação, ele vai para o ambiente quando ele começa o trabalho, quando o indivíduo começa, então ele medeia conflitos se houver, e aí aos poucos ele vai saindo até que aquilo roda sozinho. E quando isso roda sozinho, esse indivíduo, muitas vezes, ele tem um desempenho muito extraordinariamente incrível. Né? Porque às vezes ele tem um interesse fixo e restrito naquilo. Então vai ter muita motivação, né? Se ele tiver esse interesse. Isso é interessante, né, cara? Porque quando você diz por exemplo, o que caracteriza ali para bater ali o martelo num autismo adulto e tal, são os prejuízos em si, né? É comum, assim, pelo menos eu vejo vários autistas que tiveram sucesso, pelo menos financeiro, na vida, né? Obviamente, isso pode ser uma ilusão, assim. A gente não sabe como é que é a vida social da pessoa, né? Mas eu tenho a impressão, aí, você me corrija se eu estiver errado, por favor, que modulando o ambiente corretamente, um autista pode até performar melhor do que uma pessoa comum, né? Não, eu não tenho a menor dúvida disso. Porque é o seguinte, uma das características, por exemplo, que é o interesse fixo e restrito, né, o hiperfoco, cara, ele traz uma motivação que é absurda, cara, que é um negócio assim... Quando você olha assim para indivíduos que tiveram um desempenho muito extraordinário,
Muitos deles, eu não gosto de fazer muito essa discussão, porque eu tenho medo de se virar trend na internet, de as pessoas ficarem fazendo isso de uma maneira muito vulgar. Mas se você olha para as pessoas que fizeram, muitas das pessoas que foram extraordinárias, muitas delas têm características do autismo. Isso significa parcialmente que é uma coisa interessante você observar, porque, pô, eles tiveram pessoas que foram... não vou falar de pessoas que eu tô avaliando, mas pessoas que eventualmente você encontra na internet. Tem muita gente que fala do Einstein, do Newton, enfim, de várias pessoas assim. Então, obviamente, foram pessoas muito extraordinárias. Só que, por outro lado... isso não aconteceu de graça, quer dizer, houve um prejuízo pessoal enorme. Sim. Em todos esses casos, né? Assim, casos que, do ponto de vista de quem está de fora e observando os frutos, pô, show de bola, pô, Einstein. Do ponto de vista da mulher dele, que teve um bom pepino, que ele escreveu uma lista de como ela devia se comportar com ele em casa, é totalmente diferente, entendeu? Do ponto de vista dela e da vida dela e dele também, de quanto ele sofreu nessa história toda. Então, isso acaba eventualmente roçando ali com a romantização do autismo. Mas eu acho que se isso for feito principalmente de uma maneira equilibrada, isso tem um potencial gigantesco, assim, muito grande mesmo, de pegar o interesse fixo e restrito e utilizar isso por um trabalho, e aí o indivíduo tem um potencial de produção e de motivação enorme, extraordinário.